Estamos de volta com o programa Mulher.com, passando essa tarde deliciosa com você. A gente está aqui por você, para você, e por isso a gente gosta da sua interação. Você tem vários canais para se comunicar com a gente, tem o telefone 19 38 71 9620 e também a gente percebe que o pessoal gosta do chat do YouTube. Então vai lá no @programamulher.com, mas se inscreve antes para você conseguir usar aí o chat do programa do nosso canal, tá bom? E agora eu e a Maju estamos aqui na sala porque chegou a hora da entrevista e nós vamos falar com uma pessoa que está lá em Goiânia, que é a Ângela Cirino. Ela é escritora e psicanalista. Muito bem-vinda, Ângela! Obrigado, queridas. É um prazer estar aqui com vocês e com a sua audiência. E olha só, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco da sua trajetória, que é espetacular, para o pessoal de casa também te conhecer. Pode ser? Pode. Então, eu sou Ângela Cirino, sou CEO do Instituto Fazendo a Diferença, que nós trabalhamos ensinando as pessoas a entrarem neste universo terapêutico como formação em psicanalistas clínicos com bases nos princípios judaicos cristãos. Isso faz toda a diferença, né? Tenho mais de 20 livros publicados, uma carreira bem vasta, também como palestrante, tantas outras coisas. E para você conhecer mais de mim, vai lá no Instagram, Ângela Cirino, ponto, é só isso, porque eu acho que o mais importante é poder compartilhar com vocês aqui do conteúdo que nós trazemos para vocês nessa tarde. Perfeito. E a gente vai falar sobre quando traumas não tratados viram ciclos tóxicos, não é isso, Maju? Isso mesmo, Roberta. E a gente tem um vasto, repertório para essa pauta de hoje que a gente combinou com a Ângela para trazer para você de casa, que a gente quer que você entenda como esses ciclos são tóxicos, porque às vezes as pessoas não percebem que aquilo faz mal para elas e como encerrar esses ciclos também é muito importante. Isso é sério, né, gente? Porque nós somos frutos de pais que tinham seus traumas e não foram tratados. E automaticamente nós pegamos esses comportamentos, também esquecemos de tratar. É como aquele ditado particular, aliás, aquele ditado popular. A gente vai empurrando com a barriga e vamos repetindo os mesmos comportamentos que machucaram os nossos pais, nossos avós e vai postergando para as próximas gerações. Por exemplo, às vezes a gente fala, nossa, aquela mulher tem dedo ruim para homem. Não, não é que ela tem dedo ruim para homem. É porque, com certeza, ela tem uma carência afetiva paterna que vai se repetindo e ela não trata isso. Automaticamente, ela entra em vários relacionamentos tóxicos porque simplesmente não entendeu sobre o amor próprio e como construir relacionamentos saudáveis. E, Ângela, as pessoas percebem normalmente que elas têm traumas ou isso às vezes pode levar um tempo para que elas percebam? Meninas, por incrível que pareça, a pessoa ela percebe quando a casa cai. Quando um problema acontece, ela percebe que tem um problema e às vezes ela fala, eu posso ter um trauma, mas o pior é o trauma do outro que é maior do que o meu. Nós temos muita dificuldade na autorresponsabilidade e no autoconhecimento. Porque a gente prefere ir, de fato, empurrando pela barriga e culpar terceiros. Porque enfrentar os meus problemas, o meu trauma, a minha história, ela é um pouco difícil. Meninas, é tão complexo isso, por exemplo, às vezes nós pegamos paciente que teve abuso sexual. E ela, então, tem alguns comportamentos que é característico de quem teve abuso sexual na infância ou adolescência, mas que sublimou aquilo ou simplesmente apagou da lembrança. Ela cria um outro tipo de comportamento, porque enfrentar essa dor é muito difícil para uma criança e para uma adolescente. Principalmente quando essa pessoa abusada em questão vai compartilhar com uma mãe e a mãe fala, não, deixa isso pra lá, você tá mentindo, você tá exagerando, acontece mesmo, esquece isso. Então a pessoa tem uma dor tão grande aqui de não ter sido cuidada, de não ter sido amparada, que ela faz? Ela simplesmente trava, ela guarda isso aqui na sua memória inconsciente e estoura em outros tipos de comportamentos que, se nós fôssemos falar aqui, dá mais de 5 comportamentos que são reflexos de uma pessoa que foi abusada e que prefere esconder esse trauma ao invés de tratá-lo. Por quê? Porque quando foi para ser tratado, o adulto em questão não sabia lidar com isso. E pessoas que estão machucadas emocionalmente, além de não saber cuidar dos seus, ela também sangra em cima dos outros. E aí esse ciclo
vai de pessoa para pessoa, de mãe para filho, para neta e por aí vai. Por isso que a gente tem que acordar, enfrentar as nossas dores para que esses comportamentos tóxicos não sejam repetitivos em nossas vidas. E quando a gente fala, Ângela, nessa questão de família mesmo, os nossos pais, anteriormente, eles não tinham tantas orientações igual nós temos hoje, acesso à internet, até mesmo a terapias online, a gente procurar assunto, olha, isso é característico de um trauma, esse tipo de comportamento não é adequado. Hoje a gente ainda tem um pouco disso, mas isso ainda é um pouco restrito entre as pessoas, né? Às vezes a pessoa prefere deixar para lá mesmo, como você disse, deixa para lá que vai passar, e a gente não se preocupa o quanto isso pode interferir no próximo, a quem está ao nosso redor, ao nosso ambiente, amigos, familiares, e até mesmo na próxima geração, que é os nossos filhos, não é isso? Não, e é muito sério, né? Porque, por exemplo, os nossos pais não tinham praticamente nenhum conhecimento sobre esse assunto. Não se era falar de maneira alguma. E outra coisa, quando uma pessoa tinha traços, né, de um trauma, talvez até de um adoecimento psíquico ou até mesmo mental, que pode ser consequência de um trauma grave, né? Era simplesmente falando assim, não, é falta de Deus, né? Não pode, procurar um terapeuta ou um psiquiatra para medicar é coisa de doido. Então as pessoas preferiam se esconder. E a gente percebe que hoje, com toda a informação que tem, nós temos uma galera, né, que acha chique falar que eu faço terapia, né? Às vezes fez só uma ou duas vezes e fala que faz. Nós temos realmente uma galera muito boa que fala, eu preciso me autoconhecer e me resolver, mas também temos aqueles que vivem em negação. Eu não tenho problema, o problema sempre é o outro. Então é um assunto que realmente deve ser falado para que nós tenhamos pessoas emocionalmente mais sadias. Até porque, gente, a gente está caminhando, de um modo geral, para uma sociopatia globalizada. A gente percebe que as pessoas estão literalmente surtadas ou, quando erram, né, e tem que ter consequência, dá um nome, né, uma desculpa, nossa, gente, me perdoa, eu tive um problema, eu estou em surto psicótico. Só que não trata, e isso é sério. Essa é a minha próxima pergunta até, Ângela. No seu livro, você fala sobre ressignificar a dor, né? Quais os impactos desses traumas não tratados na vida adulta? Os impactos, eles vão desde problemas nos relacionamentos, tanto conjugal, paternal, seja mãe ou pai, toda a questão familiar, social, profissional e até mesmo o relacionamento que nós temos no nosso ciclo de comunidade religioso. Ou seja, afeta todas as esferas da nossa vida quando não é tratado. Você vai ter prejuízos, alguns prejuízos maiores e outros prejuízos menores. Mas também tem uma outra questão que ela é muito complexa. Dependendo do tamanho do trauma que a pessoa teve, se ele não foi tratado, se ele não foi ressignificado, que é trazer um novo significado a essa dor, pode evoluir para transtornos mentais. Por exemplo, pode evoluir para um borderline, pode evoluir para um transtorno de personalidade, que pode ser, por exemplo, pode aumentar a questão do narcisismo na pessoa. Gente, aí é uma gama de comportamentos que se enquadra tanto em transtorno de personalidade até adoecimento mental. Por exemplo, algumas questões de adoecimento mental, a gente pode colocar que existe uma pequena porcentagem genética. Vou dar um exemplo aqui, esquizofrenia. A pessoa nasce com um gene na questão da esquizofrenia. Ok. Talvez nunca vai, né, estourar de uma vez. Mas depende do tamanho do trauma que essa pessoa teve, vai evoluir de uma forma muito progressiva a ponto da pessoa justamente ter um adoecimento mental grave que, se não for tratado, você vai ver N prejuízos, tanto na família como na sociedade. Isso é doloroso, e é doloroso para todos que estão em volta, esse processo de negação. Isso, como você explicou para a gente, a pessoa precisa desse tratamento para que isso não evolua em um grau, né, em uma escala muito maior. Agora, Ângela, eu gostaria de que você explicasse um pouco para a gente essa questão de ciclo tóxico, mas também ligado aos vícios, principalmente aos vícios de jogos. O meu pai joga baralho, apostava isso. O meu avô apostava no bingo e hoje eu jogo na bet e perdi meu carro.
Como que a Isso é gente muito vai certo, né? tratar isso aí, que hoje isso tá... É a nova onda, É a né? nova onda. Hoje em dia você não joga mais, você não perde mais no truco, né? Você perde na bet. Não. E no truco era pouquinho, né? Agora na bet Tem meu pessoas Deus, são perdendo a vida até, exorbitantes. né? Não, tem casos de pessoas que suicidam porque acabou de perder a herança. Suicidam porque como é que eu vou contar para o meu cônjuge que eu perdi tudo que nós tínhamos? Nós temos empresa no ramo de veículos, meu marido vendeu um carro para um cliente, e era um cliente antigo nosso, um cliente, meu Deus, maduro, uma pessoa bem adulta. E ele pagou uma parte, ficou de transferir uma outra parte em Pix, enquanto o carro estava no conserto, alguma coisa que eu não me lembro de detalhes. Ele chega lá simplesmente falou, seu Cirino, eu perdi 70 mil essa semana na Bet. Então eu sinto muito, vou ter que te devolver o carro porque eu não consigo pagar. Agora, quando conta essa notícia para a família, né? Bom, mas vamos lá. Existe uma palavrinha no universo terapêutico que chama gatilhos emocionais. O que é um gatilho emocional? É um tiro, colocando uma linguagem mais coloquial, né? Uma linguagem mais leiga, mais fácil de entendimento. É um tiro, uma ação, algo que acontece que me faz ter um comportamento. Qual foi o gatilho que acionou a minha vontade de jogar? Tem gente que joga simplesmente pelo prazer. De quê? De que eu ganhei. Uau, eu ganhei, pronto. Não é nem por causa do valor, só que, lógico, vai ter uma descompensação na questão financeira. Agora, a grande maioria, pasmem, joga por quê? Porque cresceu a vida inteira ouvindo que ter é mais importante do que ser. Então, a pessoa acha que se eu tiver dinheiro, um bom carro, uma posição, uma roupa de marca, uma bolsa de marca, se eu tiver recursos, qualquer recurso ou bem patrimonial, eu tenho valor, porque eu tenho, né? Eu tenho a questão de recurso e não por quem eu sou. Então, esse gatilho, infelizmente, é o que leva mais as pessoas a jogarem acreditando naquela promessa de dinheiro fácil. Acreditando que ele vai ser aquele entre 1 e 1 milhão, né? Que vai jogar, que vai ganhar um valor exorbitante, e aí então eu vou conseguir mostrar para as pessoas que eu tenho valor. Isso é tão sério, existe uma estatística, por exemplo, vamos voltar aqui para um outro tipo de jogo antigo que hoje não tem tanto valor mais, né? Porque as pessoas preferem os jogos da Bet. Pessoas que jogavam na loteria. Existe uma estatística de que 90% de quem jogou na loteria e ganhou milhões, perdeu tudo. Vocês sabiam disso? Não sabia. Eu joguei na loteria, ganhei milhões, eu não soube como administrar. Eu não soube. Por quê? Porque, na verdade, a mente da pessoa estava programada no que eu tenho, então eu mostro quem eu sou. E essa construção de aprender em crenças fortalecedoras, como é trabalhar, ganhar, poupar, administrar, é o que leva a pessoa adulta a não ter esse gatilho que aciona simplesmente porque eu tenho que ter recurso, para que eu tenha um bom carro, uma boa casa, uma roupa de marca. Gente, prova disso é as pessoas comprarem produtos piratas, acreditando que vai passar por real. Que vai passar... Tem produto pirata, né? Bolsa, vamos dizer mais as bolsas, né? Tem bolsa pirata que você bate o olho e você fala, gente, como é que a pessoa tem coragem de usar, né? Então, existe um gatilho de que se eu tiver essa bolsa, eu vou passar por aquele que tem. E esses gatilhos, de uma forma muito subliminar, é o que leva as pessoas de fato a jogar, tentando arriscar tudo para simplesmente ter a sorte grande de quem sabe ganhar e mostrar que agora eu posso ter um carro, um carro e um avião. E o que é mais triste ainda é ver pessoas, né, no universo talvez de influencer e outros jogadores e aí por aí vai, estimulando isso. São pessoas que prosperam às custas da desgraça de outro, né? Daquilo que vai destruir uma família completamente. Às vezes a pessoa perde tanto que ele fica até sem o que comer e por isso vem o autoextermínio. Isso é muito triste mesmo, né, Roberta? A gente tem visto relatos aí na TV, nos jornais. A gente já chegou a colocar, até mesmo no Século News, os julgamentos, né? Essa disponibilidade aí do governo em controlar melhor essas bets, mas é algo que foge um pouco do controle de todos, porque também tem os jogos clandestinos, tem as casas de apostas, tem tudo isso envolvido e que a gente também precisa, na verdade, ensinar o ser humano
a se policiar e a cuidar disso. Mas olha, Ângela, é um ponto muito importante, a gente vai voltar, a gente quer saber mais sobre o autoconhecimento também, a questão dos traumas, mas a gente vai dar um intervalinho bem rapidinho e já volta para conversar mais. E você de casa, se tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma história com a gente, entre aí no nosso YouTube, @programamulher.com, que a gente tem aqui a Ângela para esclarecer a sua dúvida. A gente volta já. Estamos de volta com Mulher.com e a gente estava falando com a Ângela Cirino, agora há pouco, antes de sair para o intervalo, sobre ciclos tóxicos. Ela explicou um pouquinho para a gente como isso vem de geração em geração, sobre os comportamentos e agora, né, Roberta, a gente vai conversar com ela sobre as alternativas para quebrar esse ciclo e também para melhorar o nosso autoconhecimento e a nossa saúde emocional. É isso mesmo, Ângela. A gente gostaria de saber de que fato também a fé pode ajudar nesse processo de cura. Fala um pouquinho pra gente. Interessante, né? Quando você vai buscar uma ajuda para sair desse ciclo, que já está, vamos supor que de uma forma meio que aguçada, a pessoa está com depressão, com pensamento de autoextermínio, tendo problemas conjugais. Então, qual é o caminho? Eu vou deixar a fé por último, para você entender, tanto que é interessante. O caminho é, primeiro, eu tenho que procurar o autoconhecimento, descobrir aonde está o meu trauma e tratar. Ok. O segundo é, se for necessário, eu tenho que tomar medicação. Se eu tiver com ansiedade acelerada, se tiver com alguma questão acentuada que me afeta no emocional do dia a dia, que eu não consigo, eu vou ter que tomar medicação. O terceiro, uma rede de apoio. Pessoas que estejam ali comigo, entendendo e me ajudando a me direcionar essas questões. Quarto, atividade física. E quinto, não menos importante, mas é o que fecha tudo para que uma pessoa consiga ressignificar a sua história, é a espiritualidade saudável. É a nossa fé. É a nossa busca para entender que tem coisas que eu não vou encontrar explicação nessa vida. Tem coisas que eu nunca vou ter respostas. Ou mesmo que eu tenha respostas, não serão respostas capazes de curar o meu emocional. E aí entra a questão da nossa, realmente, da nossa fé, da nossa vida de intimidade com o Criador, buscando, então, uma forma de perdoar aquilo que é imperdoável. Aceitar e ressignificar aquilo que é difícil para mim, mas entender que nele eu posso todas as coisas, como diz o verso, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E aí então você tem todo um contexto nos nossos princípios cristãos, que a gente vai encontrar histórias de pessoas que passaram por dificuldades até maiores, talvez, do que as nossas nos tempos passados, que a gente vai encontrar aí na Bíblia Sagrada, no livro da Humanidade. Pessoas e homens e mulheres que viveram nessa vida, que passaram por momentos extremamente difíceis, que só conseguiram seguir adiante quando fecharam todo esse processo com a espiritualidade, com a fé num Deus que pode nos curar, responder muita coisa aqui dentro, nos dando paz para aquilo que nós não conseguimos respostas. Porque tem trauma que é difícil, tem situação que você viveu que, se não for a graça de Deus, você não consegue ressignificar. Eu, por exemplo, perdi uma filha que caiu do braço da enfermeira e morreu com 3 dias de vida. Eu nunca vou ter respostas para aquele momento. Por mais que tente me explicar de qualquer outra maneira, eu vou sempre perguntar por que Deus que aquela mulher teve crise de labirintite justamente quando pegou minha filha. Então não tem como consertar. Eu tenho que entender o seguinte, eu tenho que superar e ajudar outras pessoas no caminho da vida que passarem por situações semelhantes. E aí eu tenho que dar valor naquilo que eu tenho hoje e não ficar apegada naquilo que eu não tenho. Olha, eu fico imaginando aqui a sua situação e também a superação, por todo o trabalho que você teve aí para passar por esse momento e hoje está aqui ajudando outras pessoas, né? Não só com situações parecidas, mas com toda essa questão emocional, de ciclo, tóxico e até mesmo da gente perceber quando a gente está passando por uma situação delicada que a gente precisa se tratar para que aquilo não contamine quem está em volta e até mesmo não chegue a nos prejudicar futuramente. Existem algumas técnicas, Ângela, ou algumas atividades emocionais, além da terapia, dos cuidados aí médico, que a gente pode começar a trabalhar? Então, geralmente o ponto de partida, que é o autoconhecimento, ele vem ou através de terapia ou através de um conteúdo.
Por exemplo, o livro que você leu, que chegou às suas mãos, o meu livro Caminho de Esperança, e os demais que eu tenho, sempre são livros que a gente traz conhecimento, que leva ao autoconhecimento, perguntas com respostas. A partir daí, então a gente aprende. Se eu estou muito nervoso, muito preocupado, o que eu posso fazer para acalmar? Se eu estou muito estressado, ou talvez aí com um descontrole emocional, será que colocar uma música X me ajuda a controlar? Todos esses processos só é possível aprender quando eu começo a buscar um autoconhecimento, inclusive da minha personalidade. Porque, por exemplo, uma pessoa que é colérica, que vem de cólera, que vem de ira, é muito difícil uma pessoa dessa, na hora do seu estresse, pensar em como se acalmar. Ele já pensa em como fazer algo que seja impossível. Por isso que é muito importante o autoconhecimento. E, porque eu vou Ângela, saber a minha personalidade também. é preciso também falar para as pessoas que cada um tem o seu tempo, né? Que a partir da terapia e de mudança de vida, não necessariamente ela vai se recuperar rapidamente. Então é preciso respeitar o tempo de cada um também e que sim, é possível ressignificar a vida, não é mesmo? Sim, e é tão interessante que quando você tem um autoconhecimento da sua história e tem desejo de mudar, você consegue, inclusive, quem sabe, minimizar algo que era um tempo que talvez levaria anos para você ressignificar. O autoconhecimento e a vontade de mudar. Para fechar, eu gosto muito de uma frase: ninguém muda ninguém, mas quando eu mudo, os outros ao meu redor também mudam. Maravilha. Olha que lindo. Quanta lição, hein? Quanta coisa aprender num dia só, com tão pouco tempo. Ângela, foi muito rica essa entrevista, viu? Eu queria que a gente conversasse mais. Eu tenho uma lista de perguntas aqui para te fazer. E como Vamos marcar outra vez. Vamos sim. E como eu te disse, eu recebi o seu livro, aí a sua equipe mandou o livro para mim, eu dei uma olhada e eu achei muito legal a parte da interação. Ela faz um desafio para a gente, você se autoconhecer, você chegar lá e responder. E assim, eu fiquei pensando nas respostas, não era tão simples assim. Então, muito obrigado pela sua participação. Foi muito rico para nós hoje, viu? Obrigada, viu, querida? E que você continue iluminando a vida de muitas pessoas. Muito obrigada pela sua participação aqui. A gente te quer mais aqui com a gente ensinando tanta coisa, viu? Obrigada. Estou à disposição, tá? Beijo. Tá certo. Tchau, tchau.